Shalom a todos, bem-vindos ao canal Ouça a Torá. Vamos continuar o Midrash do livro Shoftim. Por que Iftar cometeu esse erro? A Torá nos diz o que podemos fazer se desejarmos dar uma pessoa como presente a Hashem. Claro que é proibido sacrificá-la. Em vez disso, podemos doar dinheiro a Hashem e ele o considera como um korban. Quanto dinheiro nós damos? Isso já foi determinado pela Torá. Na Parashat Bechukotai, somos informados sobre Erhin, dando o valor de uma pessoa ao Beit HaMikdash. A Torá fixou o valor de cada pessoa de acordo com sua faixa etária. Iftar estava errado ao cumprir sua promessa. Se ele tivesse perguntado aos juízes do Sanhedrin, ele poderia ter decidido que ele pagaria 10 moedas de shekel a Hashem se a filha tivesse menos de 20 anos, ou 30 moedas de shekel se ela tivesse mais de 20 anos. Estes são os valores fixados pela Torá para as mulheres. É ainda mais provável que os juízes tivessem dito a Iftar para não pagar nada. Toda sua promessa não fazia sentido e, portanto, não tinha validade. Por que Iftar cometeu esse erro? Porque ele não era um Talmid Raham. Ele misturou a halahá judaica, que é a lei judaica. Ele sabia que se um rei faz um decreto e alguém o ignora, essa pessoa é condenada à morte. Ele pensou que da mesma maneira, se ele, o shofet, fez uma promessa, ele deve cumpri-la, não importa como ou ele merecia ser morto. Ele achou que estava fazendo isso Leshem Shammai. No entanto, ele destruiu uma vida humana e foi punido por isso. Isso pode facilmente acontecer a quem não estuda a Torá. Ele pensa que está fazendo uma mitzvah, enquanto na verdade é uma haverá. Esta regra é válida para todo judeu. Não podemos cumprir as mitzvot corretamente sem estudar a Torá. Por exemplo, os dinim, leis do Shabat, são bastante complicados. Uma garota pode querer pentear os cabelos no Shabat para ficar bonita em homenagem ao Shabat. Isso parece ser uma mitzvah, mas na verdade ela está fazendo uma verá. Não se pode usar um pente para o cabelo no Shabat que possa arrancar os fios de cabelo. Ou alguém pode querer lavar ou esfregar uma mancha em sua roupa de Shabat durante o Shabat, porque ela manchada não fica bem. Ele quer fazer algo de bom, mas na verdade está fazendo uma verá. Porque Avot nos diz, Haaretz, alguém que não conhece a Torá, não pode ser verdadeiramente justo. Ele fica sujeito a cometer erros graves. É por isso que é tão importante para todos nós estudar a Torá. Vamos ler sobre outro caso semelhante. Nossos sábios nos contam a mitzvah equivocada de Rabi Akiva. Certa vez, Rabi Akiva relatou aos seus mestres: estou tão feliz, hoje eu fiz uma grande ação, enterrei um met mitzvah, um corpo judeu abandonado que encontrei na estrada. Coloquei-o nos meus ombros e o carreguei por um longo caminho. Finalmente encontrei um cemitério onde enterrei o judeu. Seus mestres lhe disseram: cada passo que você deu foi uma grande haverá, pecado. A halahá, lei, diz que você deve enterrar o corpo de um judeu morto encontrado em um campo ou beira de estrada no mesmo local onde ele estava. Você não deveria ter ido até um cemitério. Rabi Akiva sentiu-se mal, ele disse: eu fiz Leshem Shammai e ainda assim pequei, porque não conhecia a lei. Certificar-me-ei de estudar a Torá dia e noite e não me afastarei de meus mestres até que não cometa mais erros. 42.000 homens da Shevet Efraim são mortos. Por causa do pecado de Iftar, Hashem permitiu que outra coisa triste acontecesse. Foi um castigo para Iftar e também para Bnei Israel. Iftar havia atravessado a terra da Shevet Efraim a caminho da luta contra o rei de Amon, sem pedir aos homens de Efraim que se ajuntasse
a ele na batalha. Os homens de Efraim ficaram ofendidos. A Shevet Efraim sempre se considerou uma tribo importante. Seus membros ficavam irritados sempre que eram ignorados. Os homens de Efraim reclamaram com Efitar: por que você não nos chamou, os Bnei Efraim, para se juntar a você na batalha contra Amon? É porque você queria ser o único herói nesta guerra? Você não queria compartilhar a glória de ganhar conosco? Você só fez essa promessa estúpida de sacrificar a Hashem a primeira coisa que sairia de sua casa, porque seu exército era pequeno e você tinha medo da derrota? Se você tivesse nos convidados a entrar em guerra, poderia ter evitado essa promessa e toda a terrível história que aconteceu depois. Como você não pensou em nós, apenas por sua própria honra, queimaremos sua casa, assim como você queimou sua filha. O tom em que Bnei Efraim falaram a um chofete do povo judeu foi altamente desrespeitoso. Além disso, a reivindicação deles também estava errada. A razão pela qual Itar não havia pedido aos homens de Efraim que participassem da batalha contra Amon era porque ele temia que eles recusassem. Você se lembra que os membros da Shevet Efraim reclamaram de uma outra vez por terem sido ignorados? Quando Gidon voltou da guerra contra Midian, eles o criticaram por não lhes pedir que se juntassem. Gidon era um líder humilde e sábio, ele sabia como acalmar Bnei Efraim. Mas Ifitar decidiu ser rigoroso com eles. A verdade é que os juízes do Sanhedrin deveriam ter colocado os homens de Efraim no seu devido lugar. Eles deveriam repreendê-los. Vocês são ingratos a Ifitar. Ele arriscou sua vida para salvar Bnei Israel. Se vocês não gostaram da promessa que ele fez, vocês deveriam ter dito antes. Mas vocês ficaram em silêncio até depois da guerra. Vocês não estão agindo lechem chamai. Se Bnei Efraim vissem que os juízes do Sanhedrin estavam do lado de Ifitar, eles poderiam ter ouvido. Mas esses juízes falharam em dar mussar, reprovação, aos homens de Efraim, por sua hutzpah, comportamento desrespeitoso. Portanto, eles foram os culpados pelas coisas terríveis que aconteceram a seguir. Ifitar respondeu aos Bnei Efraim com firmeza: vocês estão errados por reclamar. Antes de me tornar chofete, eu frequentemente estava envolvida em batalhas contra Amon. Eu só tinha um pequeno grupo de homens comigo e costumava pedir que vocês me ajudassem. Mas vocês nunca vieram. Vocês não se importavam que os Bnei Israel estivessem sofrendo por causa de Amon. Agora, depois de 18 anos, vocês de repente afirmam que os deixei de fora? Bnei Efraim continuaram discutindo. Ifitar, portanto, reuniu os homens de Gilade da Shevet Menashe para atacar a Shevet Efraim. Em vez de ceder, os Bnei Efraim começaram a zombar da Shevet Menashe. Somos muito mais importantes que vocês. Os menores homens da nossa Shevet são maiores que os melhores de vocês. Os homens de Menashe não gostavam de ser provocados. Eles ficaram com muita raiva. Eles começaram a atacar os Bnei Efraim em uma batalha pesada que se seguiu. Ela aconteceu a leste do Rio Jordão. Os homens de Efraim perceberam que estavam perdendo. Ifitar e os homens da Shevet Menashe eram mais fortes do que eles. Eles temiam que todos fossem mortos. Os homens de Efraim começaram a fugir. Eles tentaram escapar através do Jordão de volta à sua terra. Mas Bnei Menashe estavam furiosos com ele. Eles não queriam que escapasse. Eles colocaram suas tropas no Jordão e disseram para matar qualquer homem da Shevet Efraim que tentasse atravessar. Muitos judeus constantemente atravessavam o Jordão. Os soldados da Shevet Menashe que guardavam o rio não queriam ferir a pessoa errada, que poderia ser um homem ou outra Shevet. Então, quando os judeus se aproximavam, eles perguntavam: você é da Shevet Efraim? Claro, todo mundo respondia não. Os homens de Efraim sabiam que seriam mortos se admitissem a verdade, mas os soldados de Menashe tinham um jeito de descobrir. Os membros da Shevet Efraim não eram capazes de pronunciar a letra Shin. Em vez disso, eles pronunciavam Sin. Por isso, por exemplo, em vez do nome Shlomo, eles diziam Shlomo. Em vez de Shir, música, Sir.
Os soldados da Shevet Menashe, portanto, testaram todos os judeus que atravessavam a fronteira, ordenando a eles: diga, eu quero atravessar o Shibolete. Shibolete significa fluxo de água. Se o pobre homem dissesse, quero atravessar o Sibolete, significava, claro, que ele era da Shevet Efraim. Ele então era morto sem piedade. No total, os soldados de Menashe mataram 42 mil homens da Shevet Efraim. Hashem não protegeu a Shevet Efraim porque seus membros haviam sido ingratos com Iftar, que havia arriscado sua vida para salvar Bnei Israel. Hashem culpou principalmente os juízes do Sanhedrin por terem permitido que todas estas coisas terríveis acontecessem. Eles não deveriam ter deixado Iftar cumprir sua promessa e deveriam ter repreendido os homens de Efraim. Então essa guerra entre as tribos poderia ter sido evitada. O nono Shofet, Ivtsan. Após a morte de Iftar, 6 anos depois, Ivtsan se tornou o Shofet. Não sabemos muito sobre ele. Ele julgou Bnei Israel com sinceridade e os aproximou da Torá. Ivtsan morava em Beit Lehem, uma cidade em Shevet Yehudá. Ele tinha várias esposas e foi abençoado com 30 filhos e 30 filhas. Ele julgou Bnei Israel por 7 anos até sua morte. Nossos sábios nos contam, Hashem muda o Mazal, sorte de Ivtsan. Como todo pai judeu, o juiz Ivtsan procurou maridos para suas filhas, bem como esposas para seus filhos, quando era hora de se casar. Ele encontrou os maridos e esposas adequados para todos e convidou seus amigos e conhecidos para 2 festas para cada filho. Uma delas era a festa de Erusin. Ela é semelhante à festa de noivado de hoje, mas o Erusin é mais sério do que apenas o noivado. É a refeição e a refeição é uma mitzvah. A segunda festa era a do casamento em si. Imagine como os amigos de Ivtsan se divertiram. Com o passar do tempo, todos foram convidados por ele para as 120 refeições e talvez novamente para Sheva Berachot. Um dos amigos de Ivtsan era um homem chamado Manoah. Manoah não tinha filhos. Ivtsan pensou, por que eu deveria convidar Manoah quando eu sei que ele nunca irá me convidar de volta, já que ele não tem filhos para casar? Então Ivtsan não convidou Manoah para as suas festas. Alguns explicam que Ivtsan, que era um tzadik, tinha um motivo diferente para não convidar Manoah. Ele pensou, eu sei que se Manoah vier fazer uma refeição comigo, ele me dará um presente, mas então eu nunca poderei retribuir a ele esse presente. Uma saída disso é não convidá-lo. Manoah sentiu-se mal por ter sido deixado de fora. Hashem, portanto, puniu Ivtsan. Todos os seus filhos morreram enquanto ele estava vivo. E Manoah, depois de estar casado por muitos anos, finalmente teve um filho que viveu para ser um shofete. Isso nos mostra como Hashem pode virar o mazal, sorte de alguém, de cabeça para baixo. Uma pessoa nunca deve menosprezar a outra pensando, eu sou rica e ela é pobre, ou eu tenho coisas que a outra não tem. Ela deve ser grata por tudo o que Hashem lhe deu e tentar compartilhá-lo com outros. Hashem pode mudar o mazal de qualquer um rapidamente. A pessoa sortuda pode, Hasve Shalom, tornar-se infeliz, e a pessoa infeliz pode ter todos os seus desejos realizados da noite para o dia. Outro Midrash, uma história famosa que aconteceu na época de Ivtsan. Certa vez havia fome em Eretz Israel. Um dos líderes da geração era Elimelech, um homem rico da cidade de Beit Lehem. Ele tinha uma esposa chamada Naomi e 2 filhos, Mahlon e Quilion. Elimelech deixou Eretz Israel com sua família depois que a fome eclodiu. Ele ficou irritado porque as pessoas pobres continuavam batendo à sua porta sem parar. Ele não tinha vontade de compartilhar todo o seu dinheiro e comida. A família de Elimelech mudou-se para Moab, um país a leste de Eretz Israel. Hashem puniu Elimelech com a morte. Seus 2 filhos se casaram com moças de Moab. Essa história não parece familiar? Mahlon e Quilion
casaram-se com Ruth e Orpá. Esta é a história de Megilat Ruth, o livro de Ruth, que lemos em Shavuot. A questão é, quando a história de Megilat Ruth realmente aconteceu? Alguns de nossos sábios explicam que a fome em Eretz Israel aconteceu no tempo do Shofet Ibtzan. Ibtzan não era outro senão Boaz, o grande tzadik, com quem Ruth se casou mais tarde. Mas nem todos os nossos sábios concordam com esta opinião. Alguns sustentam que a história de Megilat Ruth ocorreu antes, durante o tempo dos Shoftim, Ehud e Shamgar. O 10º Shofet, Elon. O livro de Shoftim não nos diz muito sobre o próximo Shofet, Elon. Sabemos que ele veio da Shevet Zevulun e que liderou Bnei Israel por 10 anos, até sua morte. O 11º Shofet, Avidon. Também não sabemos muito sobre Avidon. Hashem o abençoou com 40 filhos e 30 netos. Avidon era rico. Seus filhos não precisavam cultivar suas terras, eles empregavam servos para trabalhar para eles. Eles andavam pelo país em burros brancos que na época eram considerados elegantes. Era bom para um shofet ter tantos filhos. Como ele era responsável por garantir que todos Bnei Israel cumprissem a Torá, ele precisava de muitos mensageiros para viajar pelo país e dar instruções ao povo. Os filhos de um shofet eram muito úteis para ajudá-lo em seu enorme trabalho. Avidon liderou Bnei Israel por 8 anos até sua morte. Vamos continuar em outro momento. Tá gostando do conteúdo do canal? Então curta, comenta, compartilha. Ainda não é inscrito? Então se inscreve, ativa o sininho e fica por dentro das novidades. Shalom a todos!